Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bruno, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ambiental, e hoje o propósito é levar conhecimento, das normas regulamentadoras. Vamos falar com a nossa última norma, que foi lançada, que é a NR38, que fala sobre segurança e saúde no trabalho nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tá? Lembrando que a Máxima Engenharia ela tem todos os cursos de todas as normas regulamentadoras, Nós temos aí a certificação por competência, nós emitimos aí a documentação completa para as empresas. Caso você tenha interesse em adquirir o certificado deste curso, completo, tem um WhatsApp aqui na descrição do vídeo, ficamos à disposição, tá bom? Vamos lá, lembrando que NR38 tem conteúdo teoria e conteúdo prático, Qualquer dúvida, nos chama a gente no WhatsApp aí, que nós vamos conversar com você, tirar suas dúvidas e verificar uma melhor opção. Então, o objetivo da norma 38 é regular os requisitos e as medidas de prevenção para os trabalhadores nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, considerando que é uma atividade de muito esforço intenso físico, Você está exposto ali ao sol, está exposto a riscos biológicos, questões dos alimentos estragados, questão de materiais perfuro-cortantes e também a questão do trânsito, Então, é uma função crítica, que são profissionais que ajudam muito no nosso dia a dia para limpezas, organização de toda a cidade. E essa norma ela estabelece parâmetros de treinamento para que esses funcionários sejam capacitados a trabalhar de forma mais segura, lembrando também da ergonomia, funcionários que estão subindo, correndo, agachando, pegando peso, tá? Então nós vamos falar de uma forma, vamos abordar a NR38 de uma forma em geral, tá bom? A aplicação dessa norma cabe a pessoas que trabalham com resíduos sólidos urbanos e de serviços de saúde, feiras, vias, logradouros, corte de árvore, manutenção de áreas verdes, mobiliário urbano, monumentos, túneis, pontes e viadutos, bueiros, boca de lobo e correlatos, praias, ponto de recebimento e resíduos sólidos urbanos, dentre outras atividades, ou seja, ela abrange praticamente todos os profissionais que fazem a manutenção em ambientes públicos, ou ambientes de muita circulação de pessoas. Então, aí uma definição de resíduos sólidos, Então, resíduos sólidos para nós significa que ele é proveniente de uso doméstico, Então, no seu dia a dia nós geramos vários resíduos ali, sólidos, Então, você faz um alimento para você e gera resíduo. Faz uma construção, uma reforma na sua residência, gera resíduo. Provenientes de atividades comerciais, industriais e de serviços considerados resíduos sólidos urbanos, exceto se não forem de responsabilidade do gerador em razão de decisão legal, administrativa ou judicial ou termo de ajustamento de conduta, proveniente das atividades abarcadas pela própria NR citadas no tópico anterior. Então, falando um pouquinho de risco, um dos principais riscos aí é contato com o resto de materiais tóxicos, Então, tudo que pode ser descartado, as pessoas colocam ali para que eles levam, principalmente os lixeiros, Então, eles vão fazer a coleta e vai colocar dentro, que eles não sabem, a própria pessoa que está ali dentro, ela não que está trabalhando, ela não sabe o que tem ali naquele saco plástico, naquela caixa. Então, esse treinamento é para que ela consiga ter o máximo de segurança ao tocar, ao evitar certas situações ali que vai colocar em risco, Exposição a agentes biológicos que pode levar a graves doenças. Então, pode ter doenças, através de algum contágio, ou com resíduos contaminados, ou próprio também seringas, descartar, as pessoas fazem uso de alguma medicação, tá? E sem contar os cortes, que é o risco mecânico da atividade.
A NR38 suspende as atividades em locais não seguros ou inadequados, além de definir requisitos para execução de serviços de limpeza e manuseio de resíduos sólidos, exigindo a utilização de equipamentos de proteção individual para garantir a segurança dos seus trabalhadores. Então a NR veio para reforçar, para estabelecer medidas e treinamentos para que essas pessoas consigam trabalhar com a maior segurança possível. Treinamento, como eu havia falado no começo, esse treinamento exige 4 horas de teoria e 4 horas de prática. Treinamento teórico aborda condições do ambiente de trabalho, direito de recusa. Nós sabemos que toda atividade que você vai executar, se ela estiver de forma insegura, você pode sim pedir que aquela atividade seja interrompida para você seguir com ela com o maior nível de segurança. Então, vou identificar uma atividade, está insegura? Não faça, comunique a sua frente de trabalho com o seu técnico de segurança, com o seu encarregado, e ele vai providenciar que ela se torne segura para que você execute essas atividades. Falamos também sobre perigos, riscos e medidas adotadas em relação às atividades. O uso do EPI, aspectos sobre ergonomia, procedimentos a serem adotados em caso de acidentes. Primeiros socorros, técnicas de primeiro socorro. Se o meu colega de trabalho sofreu um corte, o que eu vou fazer para estancar? O que eu posso utilizar? Dentro das estruturas, precisam ter também um material, um kit de primeiro socorro. Tá? Também noções de sinalização e segurança no trânsito. Lembrando aí que o pessoal que trabalha na limpeza urbana está sempre exposto ali a pessoas que dirigem de forma diferente, uma forma mais agressiva, uma forma mais defensiva. Então, eles têm que se adaptar a essas situações. Treinamento prático, manuseio e movimentação de carga, primeiros socorros, aprender a sinalização de trânsito, isolamento de áreas, operação em todas as máquinas e ferramentas necessárias para o serviço. Então, o treinamento ele é personalizado. Então, se eu trabalho com uma determinada máquina para fazer algum tipo de limpeza, eu vou receber um treinamento teórico e depois uma prática para aquela atividade. Atividades de coleta de resíduos devem incluir orientações sobre situações nas quais os resíduos estejam acondicionados de forma que ofereça risco à segurança e saúde, e atividades de poda de árvores, e treinamento deve ser capacitar os trabalhadores com técnicas de corte. Então existe uma outra situação, um outro módulo que é feito para quem vai trabalhar com a poda. Aí a gente vai ensinar aquele funcionário a subir e a descer com segurança, de acordo com a norma 35 também, e ele executar as atividades dele de acordo com a norma NR12, que fala sobre máquinas e equipamentos, a executar uma atividade, por exemplo, com a motosserra, de uma forma segura. Temos aí também documentações, o PCMSO, que é o nosso Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, exige que esse trabalhador tenha vacinas em dia. Então ele vai receber algumas vacinas para evitar, caso ele for contaminado, diminuir o risco dele ser contaminado, na verdade. Então, me cortei, com que eu me cortei? Então, se eu estou com essas vacinas, eu diminuo bastante o risco de eu ser contaminado com aquele vírus, aquele agente ali biológico que possa ter. Inter-relação com o PGR, temos também o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é um programa que vai fazer todo o levantamento de riscos da função, medidas de controle, medidas de ação, cronograma de treinamentos, estabelecer EPIs de acordo com as atividades. E se haja risco avaliado no PGR, deve ter procedimentos específicos. Então, quando a gente fala de coleta, principalmente materiais biológicos, materiais cortantes, são o que mais acontece acidente. Temos também análise de risco, então a análise de risco nada mais é do que eu vou para a minha frente de trabalho, eu vou imaginar, eu vou conversar com a minha equipe de trabalho, um passo a passo. Então, primeiro, eu vou me deslocar ao teu local, quais as ferramentas eu vou utilizar naquele local, qual é a forma que eu vou utilizar, quais os equipamentos de proteção coletiva que eu vou utilizar, quais os procedimentos de proteção individual que eu vou utilizar para aquela atividade, tá? E após eu ter feito uma análise de risco, vamos fazer atividade de uma forma correta, Então temos aí, por último, a documentação que permite o trabalho, que é a permissão de trabalho, Então esse documento é um dos que precisam ser emitidos para atividade de poda de árvore. Por quê?
né? Vamos lá na NR35 que fala para nós sobre trabalho à altura. Então, trabalho à altura é uma atividade que exige uma permissão de trabalho, existe um treinamento específico, existe uma carta de anuência ali da empresa liberando você, né, autorizando a executar esse tipo de atividade, né? E também tem a questão que em conjunto com a norma número 10. Existe a norma regulamentadora número 10, que também fala sobre trabalhos em eletricidade. Então, quem vai trabalhar com a poda de árvore, ele está exposto ali além do risco da atividade, que é corte, né, ter a queda, porque é altura, e também se ele tiver essa árvore próxima à rede, né, energizada, né, então tem todo um contato com a companhia de eletricidade para evitar religação, enfim, do processo de trabalho, tá? Então, é uma documentação também que é feita. Documentos obrigatórios, então, para execução da atividade relacionadas com a norma 38. Plano de contingência para recuperação de eventos adversos, modelo de registro do logrador, do local, né? Material informativo sobre a necessidade da vacinação identificada no PCMSO, procedimentos para acidentes com trabalhos envolvendo pérfuro cortante, o que eu vou fazer caso eu me envolva com um corte, né, com um acidente relacionado a essa área. E também procedimentos para o trabalho durante a operação do veículo coletor compactador. Pessoal, eu vou abordar esse tópico aqui na segunda parte. Nos vemos até em breve.